Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Marcelo Teófilo Alves Júnior. Diz quando a gente chama o nome todo, ainda mais sendo a mãe. É responsabilidade grande. Aleluia. Hoje eu falei assim com o Marcelo. Falei, Marcelo, chama alguém para pregar. Chama um amigo seu aí, eu estou tão cansado, você tão bem. Aí ele me ligou lá da casa dele. Não falei nada com ele não. Aí ele falou assim, mãe, Deus me deu uma palavra essa noite. Deixa eu pregar. Às vezes a gente busca fora o que Deus quer derramar aqui dentro. Seja abençoado nessa noite. Estenda a mão para cá, vamos orar. Falei para ele, como é que você está depois de tanto tempo sem pregar? Ele nervoso. Vai dar certo, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece cada coração aqui nessa noite. Precisamos da Tua presença, precisamos da Tua glória e da Tua unção. Seja com Teu Filho agora, Pai, que todo nervosismo venha ceder lugar à unção. E que o Senhor possa estar fazendo em nós e através de nós nessa noite, Pai, muito mais do que a gente possa imaginar. Queremos sair daqui maravilhados com o Senhor, extasiados, Pai, com a Tua presença. Tu podes, Pai, apesar de nós, Tu podes. Que o Teu Filho consiga, Pai, transmitir a Tua palavra nessa noite de maneira que haja paixão, fogo e glória, Deus, sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Desenrola o mistério aí, vaso, agora. Aleluia. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Aleluia. Vamos manter nossos olhos fechados. Só um minuto. Glorifico a Ti pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. E toda honra e toda glória seja dada a Ti. Não importa que o Senhor cresça e eu diminua. Que a Tua palavra, Senhor, venha ser ministrada aos nossos corações. Espírito Santo, conduza-nos nessa noite. Espírito Santo, nos dirija. Abre os corações dos Teus filhos para receber essa mensagem. E que essa mensagem venha invadir, incendiar esses corações aqui presentes. Vem, Espírito Santo, e transmita a Tua palavra de maneira real, simples e pura. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bom, gente, muito gratificante para mim estar aqui ministrando a palavra mais uma vez. A última vez que eu trouxe a mensagem aqui, nem casado eu era, para você ter ideia. Eu sou casado e sou pai no Dia dos Pais. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, olhando a última vez que eu ministrei a mensagem aqui. Tinha outros rostos, né? Chegaram pessoas novas, pessoas diferentes. Creio que aqui a grande maioria nunca viu eu ministrar a mensagem. Gente, eu pareço um pouco com meu pai, só que de cabelo. Por enquanto, né? Porque já está terminando. Tem um curto prazo ainda para comemorar isso. Mas eu amo estar aqui nesse lugar. Eu glorifico muito a Deus. Eu creio que aqui é meu lugar de prazer. Eu sempre falo isso com a minha esposa, sempre falo isso com os meus pais, sempre falo isso com os meus amigos próximos. Eu amo estar aqui nesse lugar. E hoje para mim é um dia muito especial estar ministrando essa mensagem. Porque, como eu falei com a minha mãe, no meio da noite, no meio da madrugada, sozinho, essa mensagem veio até o meu coração. Eu falei, Deus, que é isso? Eu comecei a anotar, não no papel, mas anotar dentro do meu coração mesmo o que Deus estava querendo dizer. E acordei inquieto de manhã com isso no meu coração. E o Espírito Santo não deixa a gente inquieto, mas a gente fica incomodado, porque a gente não sabe discernir o que está acontecendo. E eu perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? Aí eu comentei com a Marcele. Falei, Marcele, tem algo
para ser passado para a igreja hoje. Só que eu não sei se meus pais vão, porque domingo à noite, né, gente, ainda mais dia de ser a honra dos pastores fazer essa mensagem. Falei, não sei se meus pais vão. Aí aconteceu isso que minha mãe falou, eu liguei para ela, falei com ela, comentei com ela. Então, irmãos, eu creio que todo esse momento agora foi separado por Deus para você receber essa mensagem. Porque não é Marcelinho que está transmitindo, é o Espírito Santo de Deus. Aqui não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Foi uma mensagem gerada em meu coração e eu venho pedir do Espírito Santo ao longo do dia para que eu consiga passar para vocês essa mensagem de uma forma limpa, que vocês me entendam. Então eu peço para você abrir a palavra de Deus em João capítulo 5, versículo 19 e 20, só a parte A do versículo 20. E se eu adoro dar títulos às mensagens, se eu pudesse dar título a essa mensagem, eu chamaria ela de Pai Nosso. Dia dos Pais, chamaria essa mensagem de Pai Nosso. Não é a oração do Pai Nosso, como a gente chama, é o título mesmo, Pai Nosso. Ele é nosso Pai, amém? João capítulo 5, verso 19. Aleluia. Creio que vai ser colocado aqui também. Então quem tiver sem Bíblia, acompanha aqui, por favor. Sinta a presença de Deus nesse ambiente nessa noite. Seja ministrado não só pela palavra, mas também pela presença. Existem momentos que a gente só crê que Deus está aqui, mas tem momentos que a gente sente que Ele está. Então aproveite os momentos que você sente a presença também. Não só com fé, na força da palavra, mas aproveite os momentos que você sente a presença. Porque nem todos os momentos a gente sente essa presença. Tem momentos que a gente acha que o pote está seco, que está tudo vazio, a gente não consegue sentir nada. Mas a gente tem que crer que Deus está ali. Mas sinta a presença, desfrute dela. Desfrute da presença de Deus, amém? Então Jesus lhes disse, estava Jesus falando, um grande número de judeus que queriam arregaçar o pescoço dele, porque ele estava pregando, ou ele estava operando boas obras no sábado. Para quem não sabe, dentro da lei, o judeu não podia fazer nada no sábado. Então Jesus lhes disse, em verdade, eu lhes digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também faz. 20. Porque o pai ama o filho, ele mostra tudo o que faz. Vou ler na NVI também. E digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o pai faz. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama ao filho e mostra tudo o que faz. Gente, eu não estou com tablet não, tá? Estou com celular, então não tem essa alta tecnologia que o pastor tem. Ainda, vai chegar em nome de Jesus. Então é muito bom para mim trazer essa mensagem hoje no Dia dos Pais. Fique com esse texto no seu coração. Muito gratificante para mim trazer essa mensagem hoje no Dia dos Pais, porque é o meu primeiro Dia dos Pais. É a primeira vez que eu estou comemorando o Dia dos Pais. Eu fico muito feliz porque, ainda que esse serzinho ainda esteja se desenvolvendo ali dentro da barriga da minha esposa, eu já sinto um amor muito grande. Já sinto um amor assim inexplicável. Já sinto o peso da responsabilidade. Já sinto o peso do valor das fraldas. Já sinto o peso do valor dos móveis. E a gente vai sentindo. E muita coisa, a responsabilidade, o amor, o carinho que a gente tem pelo nosso bebê que ainda está sendo gerado. No primeiro Dia dos Pais, nossa, é muito emocionante. Depois disso, também é muito especial para mim, porque eu estou comemorando esse Dia dos Pais ao lado do meu pai. Meu pai sempre foi um pai maravilhoso para mim. E antes de ser pai, né, eu também sou filho dele. O Marcelo, antes de ser pastor e antes de ser pai para vocês todos, ele sempre foi meu pai. E antes das pessoas enxergarem que ele era pastor, ele já pastoreava a minha casa. Do jeitão dele, ele sempre me deu amor e carinho, nunca deixou faltar nada para mim, nunca deixou faltar nada para o meu irmão. Sempre me protegeu, me
me deu uma boa educação, me ensinou a ter respeito, me ensinou a ser um homem íntegro. Sempre mostrou o que uma figura paterna representa dentro de casa. E antes disso mesmo, eu tinha o meu avô, que era o pai do meu pai, que por demais das imperfeições que ele tem, meu avô tem muitas, acredito que ele até está vendo, mas por mais imperfeições que meu avô possa ter, meu avô já deu o próprio sangue para alimentar os filhos. Ele vendeu o próprio sangue para alimentar os filhos. E esse exemplo a gente sempre conta. Então assim, são exemplos paternos que eu tenho. São exemplos maravilhosos de pai. Por maior que sejam as imperfeições, eu tenho um grande exemplo de pai na minha vida. E eu sou muito grato a Deus por isso. Então, a mensagem sobre paternidade deve ser muito fácil para mim, porque eu tive um bom pai. Eu tenho um bom exemplo de pai. Pode parecer fácil, gente, entender a paternidade de forma geral e rasa, mas pode não ser. Sabe por quê? Porque se eu tive um bom exemplo de pai, como é que eu vou entender que existe um pai melhor que o meu? Que faz as coisas que eu não entendo, que faz as coisas que eu não tenho controle. Pois o que nosso pai terreno faz, a gente vê, a gente presencia. A gente, quando é pequeno, às vezes a gente não entende, mas quando a gente cresce, a gente procura entender. Que a gente começa a entender o peso da responsabilidade de um pai. Mas como? Se eu tive um pai bom, um pai que sempre esteve comigo, como que eu vou compreender o que é paternidade? Como eu vou entender que existe alguém melhor do que ele? Às vezes as crianças brincavam assim: meu pai é melhor que o seu, ou eu tenho o melhor pai do mundo. E acredito que todos os filhos que tiveram bons pais têm essa impressão, que você tem o melhor pai do mundo, e que nenhum pai é melhor do que o seu, porque realmente esse pai Deus escolheu especificamente para você. E como eu vou entender que existe um pai que permite coisas acontecerem na minha vida que o meu pai terreno, talvez no meu entendimento, não permitiria? Como eu vou entender isso? E por outro lado, eu sei também que existem pessoas que não tiveram essa figura paterna que eu tive, que não tiveram o pai presente na vida. Conheço pessoas assim. Sei de pessoas que não tiveram seu pai presente. E eu sei o quanto isso pode ser prejudicial. E quantos aqui cresceram sem pai? Quantos aqui não tiveram o pai mesmo, o pai de sangue presente? Quantos aqui cresceram sem pai? E quanto isso doeu na sua vida? Quanto isso foi prejudicial para você? Quantos foram abandonados pelo pai? E quantas vezes essas pessoas, acredito que vocês que levantaram a mão se questionaram: por que meu pai me abandonou? O que eu fiz para merecer isso? Ou vocês se perguntaram: por que meu pai morreu cedo? Eu queria muito ter convivido com meu pai, mas ele morreu tão rápido. Eu não cresci com a figura paterna do meu lado, eu não cresci com ele perto de mim. Por quê? E como esses vão entender que existe um pai que não abandona? E como esses vão entender que por mais que pareça que esteja tudo escuro e sombrio, Deus sempre vai estar lá? Então eu não sei se vocês chegaram à compreensão, mas eu vou tentar resumir de novo. Como eu que tive um pai bom vou entender que existe um pai que faz coisas que eu não compreendo e no momento eu acho que são ruins para mim? E como eu que não tive pai vou entender que existe um pai que nunca me abandona? Então são coisas profundas que a gente não pode entender na superficialidade. Somente o Espírito Santo pode fazer você entender. E o texto que a gente leu no início é uma resposta de Jesus para os questionamentos daqueles judeus sobre as obras que ele operava no sábado, né? E a resposta de Jesus pode parecer uma simples justificativa, porém é muito mais profunda que isso. Jesus, ele teve duas figuras paternas, ele não teve uma só. A primeira e a principal de todas, que é o Deus Pai Todo-Poderoso. O seu Pai, Criador dos céus e da terra, enviou ele em sacrifício pela humanidade. Um amor indescritível que nem João consegue descrever no texto mais belo da Bíblia, João 3,16. Abre aí para mim, Dani. Um amor indescritível. Jesus teve essa figura paterna com ele.
João vai falar no início que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Jesus está com Deus desde o princípio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira que João está dizendo é que ele não consegue explicar ou expressar o tamanho do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Então Jesus conviveu desde o princípio com esse Pai. Jesus estava desde o princípio com essa figura paterna. E quando Jesus veio à terra, Filipenses vai falar que ele abriu mão da sua glória, se esvaziou, se tornou servo, humano como nós. Ainda continuava Deus, mas também era humano como nós. Se esvaziou de toda a glória que ele tinha e veio à terra. E quando Jesus veio à terra, Deus escolheu uma pessoa para ser pai de Jesus na terra, que era a figura de José. O pai de Jesus, tão pouco falado, José. Quantos aqui sabem o final de José? Será que José casou de novo? Às vezes a pessoa pensa, cara, coisa de José, ele sumiu da Bíblia. O que aconteceu com ele? Porque José tem outros filhos fora do casamento com Maria, assim que muitos católicos pensam. Mas o que aconteceu com José? Que ele desaparece da Bíblia em certo momento. O que a maioria dos teólogos conseguem responder sobre isso é que José provavelmente, que é também o mais óbvio, teria morrido antes do ministério de Jesus se iniciar. Então todas as passagens que a Bíblia cita sobre José é sobre a juventude de Jesus, sobre Jesus como bebê, sobre Jesus como adolescente. Depois disso a gente não vê muito sobre José. Mas o que a Bíblia diz sobre José é que José era um homem íntegro, justo. Era o carpinteiro de Nazaré e que tinha a responsabilidade de cuidar do Filho de Deus. Muita gente exalta Maria e glória a Deus pela vida de Maria. Muita gente fala que Maria era isso, era aquilo, e foi um excelente exemplo de mãe. Que mãe foi Maria? Mas a gente está no dia dos pais, então vamos falar de José. Que pai foi José? Aí Jesus vem nesse texto e eu digo-lhes verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Jesus só pôde dizer isso para as pessoas porque ele aprendeu com seu pai José. Ele aprendeu com Deus Pai, mas também aprendeu com seu pai José. Porque o pai faz o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Eu fico imaginando lendo esse texto, enquanto Jesus falava, ele lembrava de José ensinando ele a ser um bom carpinteiro. Pois a gente entende, compreende que Nazaré era uma cidade pequena, cerca de 200 pessoas, 200 habitantes. E José, a sua profissão era uma grande profissão na época. Não era uma profissão muito humilde, mas sim uma grande profissão. E José, ele teria que sair de Nazaré para trabalhar em outras cidades. E Jesus, acredito eu, por ser o filho primogênito de José, acompanhava José nessas peregrinações. Muitos teólogos também acreditam da mesma forma. E creio que nesses lugares onde Jesus aprende diversas coisas que ele vai falando ao longo da sua caminhada, como por exemplo alguns momentos ele chama os judeus de hipócritas. No original essa palavra ele chama de mascarados, de pessoas com máscaras. E naquele tempo existiam aqueles teatros de máscaras. E existia uma cidade próxima a Nazaré onde existia um teatro como esse. Acredito que Jesus, eu imaginando, tá, gente? Então não fala, isso é a conjectura minha e de alguns teólogos. Que Jesus, ele foi a essa cidade e aprendeu algumas coisas, mas ele só pôde ir junto com seu pai, por causa da profissão de seu pai. Mas resumindo, José foi um excelente pai para Jesus. Quando Jesus sumiu, a mãe endoidou, José também endoidou, eles foram atrás dele. Meu Deus, onde está meu filho? Aí eles encontraram Jesus e Jesus fala, não vê que eu estou fazendo a obra de meu pai? Ah, se eu falo isso para minha mãe e meu pai. É igual a gente brinca, né, no texto que Jesus vai operar o milagre, o primeiro milagre registrado na Bíblia. E Maria chega para Jesus, acabou o vinho.
Jesus fala: mulher, o que tenho eu contigo? Imagina a minha mãe, em casa a gente conversa. E José, sem dúvida, foi um excelente pai para Jesus, pois tudo que Jesus fala de paternidade, ele fala com prazer enorme. Então Jesus, ele teve essas duas figuras paternas lindas na vida dele. Porém, eu acredito que José não ficou vivo. Isso aí sou eu de novo, tá? Acredito que José não ficou vivo para ver o ministério de Jesus, porque eu não acredito que José aguentaria. Talvez ele queria se entregar no lugar do próprio filho. Falar: não, me leva no lugar do meu filho. Não acredito que ele aguentaria. Não acredito que ele ia ficar e deixar, olhar e ver o filho apanhando, ver o filho sendo crucificado. Eu nem gerei meu filho ainda, já daria vida pelo meu filho. Meu pai, sem dúvida, daria vida por mim, daria vida pelo Mateus. Eu fico imaginando José vendo aquilo. Mas assim, eu estou falando que José não permitiria que isso acontecesse, né? Porém, Deus permitiu. Não é esquisito isso? A gente, como ser humano, não permitiria se a gente fosse ver o nosso filho morrer. E Deus permitiu. Então, se Deus permite isso, seria o amor de José maior do que o amor de Deus por Jesus? Então, por que Deus permite uma coisa que eu e você não permitiríamos que acontecesse? Não fala que Deus amou o mundo de tal. Que amor é esse? Tem trecho da Bíblia que Jesus fala: vocês são maus e dão o que seus filhos pedem. Imagine o pai que é bom. Jesus estava chamando os pais ali presentes de maus. Era como se ele chegasse depois de todo o monólogo que eu falei, que meu pai é bom, que meu pai é um excelente pai, e falasse: não, você é mau. Jesus estava chamando os pais presentes de maus, e ele chama Deus de bom. Mas eu acredito que aqueles pais ali presentes dariam a vida pelos seus filhos. Então, que amor é esse de Deus, incompreensível pela nossa mente? Seria o amor de José maior do que o amor de Deus? Seria o amor do seu pai maior do que o amor de Deus? Seria o amor daquele seu pai que te criou desde pequeno maior do que o amor de Deus? Ou seria o amor do seu pai que te abandonou maior do que o amor de Deus? E eu quero lembrar a todos vocês que nós somos humanos e que a nossa compreensão sobre isso é limitada. E é por isso que hoje nós temos o Espírito Santo para entender as profundezas dos mistérios de Deus. E hoje, parece que as coisas estão piorando. A gente vê dia após dia notícias de pais abandonando seus filhos, de filhos matando seus próprios pais. Você já reparou que as propagandas de Dia dos Pais estão reduzindo? Estão colocando transexuais para representar pai no Dia dos Pais. As mensagens sobre a figura paterna estão reduzindo. Muito se fala de paternidade de Deus, isso é fato, mas de pai terreno pouco se fala. Os vídeos sobre pais, as representações da figura paterna em filmes estão sendo distorcidas. E assim é que o mundo quer que você acredite. Até nas redes sociais existem brincadeiras que o pai saiu para comprar um certo item e nunca mais voltou. Até nos vídeos, nas redes sociais, às vezes a gente vê gente brincando: eu vou ficar aqui atrás da porta esperando meu pai voltar. Aí parece 2 horas depois, o pai não voltou. Então o que aconteceu com a figura paterna? Eu fui ver um post hoje do Banco Bradesco, que eles fizeram um vídeo pro Dia dos Pais. E eu fui ver os comentários. Os comentários falando: pai é quem cria. Ou essa é a figura do pai da família brasileira, que trai a sua esposa, que abandona seus filhos. Eu olhei as mensagens e falei: meu Deus, não tem quase nenhum comentário bom sobre o pai, sobre os pais. O que está acontecendo?
apagar da sua cabeça e do seu coração o que é uma figura paterna de qualidade. Nós temos que lembrar todos os dias que o nosso Deus Pai é diferente da descrição que o mundo traz para os pais. Isso é culpa dos pais? Também é. Muitos pais abandonam seus filhos. Isso é culpa de Satanás? Obviamente. Mas parece, se a gente deixar falar, não, o diabo realmente está deturpando a imagem. A gente sabia que a maldade ia aumentar, gente. Jesus falou isso lá em Mateus, deixou muito claro. A gente sabia que a maldade no mundo ia crescer. E às vezes olhando para isso, parece que o diabo está com mais pressa para que Jesus volte do que a gente. Que ele está fazendo de tudo para isso piorar. E a gente sabia que isso ia acontecer. E com essa figura paterna, humana, sumindo na nossa mente, a figura de Deus, a paternidade celestial, começa a sumir também. E a gente começa a não compreender o amor de Deus. A gente vê pessoas hoje, as grandes mentes brilhantes começam a questionar a existência de Deus, falando: que pai é esse que permite essas coisas acontecer? Que Deus é esse que permite o mundo estar do jeito que está? Pois o meu pai era melhor. Mas Deus não é homem. E é isso que eu quero lembrar você. Jesus, chamando aqueles pais de maus, comparando a Deus, ele continua chamando o seu pai de bom. E quando ele estava fazendo as boas obras, as pessoas apontaram o dedo para Jesus e falaram: você é bom. Ele falava: por que me chama de bom? Bom é o pai que me enviou. Mas Jesus não está falando assim, meu irmão. Não, gente, eu não sou bom, não. Sou 100% humilde, meu pai que é bom. Pelo contrário, Jesus está falando: você só está falando isso porque eu faço as obras de meu pai. Você só está me chamando de bom porque eu estou fazendo a mesma coisa que meu pai faria se estivesse aqui. Porque o filho só pode fazer o que vê o pai fazer. Então por que você me chama de bom? Bom é o meu pai que me enviou. E hoje nós cantamos que Deus é um bom pai, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, mas às vezes não entendemos a profundeza da bondade de Deus. Como pode um Deus ser maravilhoso e dar o seu filho? Como pode um pai sacrificar o seu filho? E a gente vê uma única figura na Bíblia fazendo a mesma coisa que Deus fez, que é Abraão. Abraão leva Isaac em sacrifício ao Senhor depois que Deus pediu a ele. E a Bíblia diz que Abraão já tinha sacrificado Isaac em seu coração. Mesmo ele não tendo concretizado o sacrifício, ele já tinha feito esse sacrifício em seu coração. Então para ele já tinha entregado Isaac por amor a Deus. E Abraão tinha uma convicção de que Isaac, por ser filho da promessa, iria ressuscitar. A Bíblia fala isso, é muito clara no texto, que Abraão tinha a convicção de que Isaac ressuscitaria. E Deus, ao entregar Jesus, ele tinha a mesma convicção, que o seu filho iria ressuscitar. E a Bíblia diz, chamando Abraão de amigo de Deus. A Bíblia fala que Abraão é amigo de Deus. Sabe por que Abraão é chamado de amigo de Deus? Porque Abraão foi o único que pôde compreender o que Deus sentiu. E Deus chama aquele homem de amigo. Pois além de atender os meus pedidos, você sabe o que eu vou sentir. Pois o cordeiro já foi sacrificado antes da criação do mundo. Assim como Abraão, antes de sacrificar Isaac, já tinha sacrificado ele, Deus já tinha entregado Jesus por mim e por você. Antes da criação do mundo, o cordeiro já tinha sido emulado. O amor de Deus é maior do que o amor de qualquer pai. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus cria o mundo para o homem. O homem entrega o mundo para o diabo. E Deus vai enviar aquele que é puro, que ele tanto ama, por causa da minha vida e da sua. Sabe para quê? Para fazer eu e você morar com ele.
Antes a gente não tinha morada, pois a gente entregou esse mundo a Satanás. E o diabo, ele tinha controle não só sobre o que a gente vivia, mas também sobre nossas vidas. E Deus envia o seu Filho para fazer esse resgate e nos tirar das garras das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho amado. Então é muito mais profundo do que a nossa compreensão. Por que Deus permite essas coisas acontecer? Por que Deus permite? Por que essas coisas acontecem, irmãos? O mundo jaz do maligno e muitas vezes nós é que permitimos o diabo agir em nossas vidas. E a gente não compreende as grandezas de Deus, pois a sua maior entrega era entregar o seu filho para te colocar lá junto com ele. E nós vemos todos aqueles que compreenderam os mistérios do Senhor, assim como Paulo fala, assim como Pedro fala, que nós devemos pensar nas coisas lá de cima e não das coisas aqui na terra. Sabe quando você faz uma longa viagem, quando você volta para sua casa, por mais deliciosa que tenha sido a viagem, você olha para o chão da sua casa, senta no seu sofá e descansa e fala: ai, como é bom estar em casa. Minha mãe sempre comentou isso comigo, eu sempre tive essa sensação de sempre que eu chegava em casa, deitava, relaxava e falava: ai, como é bom estar em casa. E por mais maravilhosa que seja a sua vida aqui, irmão, eu acredito que não é tão maravilhosa assim não, mas por mais maravilhosa que seja a sua vida aqui, gente, carro, dinheiro, nada se compara à casa do Pai. Nada se compara à habitação celestial. Nada se compara ao dia que o Senhor virá. Nada se compara. Aqueles que visitaram o céu não puderam transpassar ou transparecer isso para nós, porque a vontade de estar com o Pai seria gigantesca. Eu quero que você abra em Hebreus capítulo 1 para que você possa entender mais profundamente que obra é essa do Senhor. Hebreus capítulo 1. Versículo 1 em diante. Antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e é a exata expressão do seu ser. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e exata expressão do seu ser. Irmãos, se você quer compreender quem Deus é, olha para o Filho, porque ele é a exata expressão de Deus. E a gente pode falar das bondades, das boas obras de Jesus. A gente pode falar dos milagres que Jesus realizou, mas não existe obra maior, irmãos, do que a entrega dele pela minha vida e pela sua. As pessoas seguiam Jesus pelos seus milagres, mas os filhos seguiam Jesus pelas obras que ele, pela obra do Pai que ele fez. Continuando, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto que herdou mais excelente nome do que eles. O que eu quero chegar aqui, irmãos? Jesus, quando ele obedeceu o Pai, cumpriu e realizou a obra que o Pai pediu para ele, se assentou à direita de Deus, se colocando no mais excelente lugar e herdou o mais excelente nome. Depois disso tudo, ele voltou para a casa do Pai e levou não só ele, deixou de ser primogênito e se tornou, deixou de ser unigênito e se tornou primogênito. E levou muitos com ele, levou eu e você com ele. Sabe por quê? Ah, Marcelo, mas a gente não morreu ainda, mas a gente já está lá. A obra já foi feita. E esse amor
é o amor de Jesus. Jesus é o Filho, Jesus é o Deus, é o nosso Senhor, e nós devemos toda a honra e glória a Ele. Nós vamos hoje celebrar esse sacrifício que Ele fez. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia diz que Deus Pai amou o mundo de tal maneira. Esse é o Deus Pai que às vezes o mundo quer que você esqueça. Esse é o Deus Pai que às vezes o diabo quer que você esqueça. Esse é o Deus Pai que o seu pai que te abandonou quer que você esqueça. Um Deus Pai que é muito mais poderoso e muito mais amoroso que José. Um Deus Pai que é muito mais amoroso que Abraão. Um Deus Pai que é muito mais amoroso do que o nosso próprio Pai. Esse é o Deus que o mundo quer que você esqueça. E após o verso 5, Deus diz assim: você é o meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele será o meu filho. E a mesma coisa que Deus diz a Jesus, Ele diz a você: você é meu filho. E a partir do momento que você se rende a esse Jesus, eu gero você. E habita dentro de você um espírito que clama: Abba, Pai. Um espírito que vai chamar Ele de Paizinho. Sabe a intimidade que você teve com seu pai? Quando eu lembro como meu pai me levava para jogar bola no campo de futebol, eram os momentos que eu mais gostava. Durante a minha infância eu quase não vi meu pai porque ele trabalhava. Eu estava dormindo quando ele saía e estava dormindo quando ele voltava. E os dias mais felizes da minha infância era quando eu ia para o trabalho com ele. Era muito bom ir lá ver meu pai cortar cabelo. Ele ia para Botafogo, pegava aquela viagem, meu pai na van e eu todo feliz. Passando tiroteio na linha vermelha, eu todo feliz. Meu pai preocupado, me protegendo. E eu, caramba, tiroteio. Olha o tiro. Todo feliz. Eram os dias mais felizes, onde meus pais deixavam eu faltar à escola para ir para o trabalho com ele. Você estar com seu pai é tão bom e tão prazeroso que quando Jesus, no único momento da vida dele em que ele se desconecta do pai, ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Porque é tão precioso estar ligado a você. É tão bom os momentos que passamos com nossos pais. E por que desprezamos os momentos que passamos com Deus? E Deus tem tanto prazer em ter você perto dele. Ele tem tanto prazer em ter você perto dele. Eu fiquei um tempo chateado com essas mensagens de paternidade que faz a gente parecer maior do que Deus. Porque parece que a gente está querendo ser soberbo e dizer: não, é muito Deus ele quer a minha presença, Ele me quer perto dele. Mas falando isso de forma clara, Deus realmente quer você. Ele realmente quer você perto dele. Ele quer que você chame Ele de Pai. Mas Ele é o nosso Senhor. É para isso que Ele colocou Jesus para ser o seu Senhor hoje. Ele hoje, você só tem que chamar Ele de Pai. Ele é o seu Deus, o seu Pai. Ele nunca te abandona, Ele nunca te deixa. Esse é o Deus maravilhoso. Um Deus que nos ama, nos guia, cuida, protege. Um Deus que trata, salva, limpa. Esse é o Deus maravilhoso que às vezes nós desprezamos. Porque nós vemos às vezes com a visão do mundo sobre quem é o nosso Deus. Mas olhe com as visões, com os olhos do Filho sobre quem Deus é. O Filho que é a exata expressão de Deus. Em João 17, João capítulo 17, Jesus, antes de concluir a sua obra, ele diz: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou e disse: Pai, chegou a hora,
glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheça, o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus, ele está sempre colocando Deus acima dele, Deus Pai acima dele. E o Pai faz questão de colocar Jesus na mesma posição que ele. Jesus dizendo: o Pai é maior, e vida eterna é essa, que conheçam a ti, e depois a Jesus Cristo, teu Filho. E Deus faz questão de colocar Jesus na mesma posição que ele, e colocar o nome de Jesus acima de todo nome. Está vendo que Pai maravilhoso? Um Pai que mesmo depois do pecado, ele vai lá atrás de Adão e pergunta: Adão, onde você está? Um Pai que mesmo depois que a gente peca, a gente se esconde dentro do nosso quarto, Deus vai lá atrás de você e pergunta: onde você está? Nosso Pai terreno, às vezes a gente faz coisas que chateiam ele, às vezes a gente não se procura. Mas Deus faz questão de ir lá atrás de você e perguntar: o que você está fazendo? Aonde você está? E continuando: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que no mundo me deste. Eles eram teus, tu deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Isso é Jesus falando para os discípulos: não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois esses são teus. Tudo que tenho é teu, Pai. Tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas quando ainda estão no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Isso só foi possível porque Jesus fez a obra que o Pai pediu por você. Aleluia. Não rogo que os tires do mundo, mas que protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Agora Jesus orando por você. Preste bem atenção. A minha oração não é só apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. E está Jesus chamando de Deus de Pai de novo. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Isso é Jesus orando por mim e por você. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus, que estava desde o princípio da criação do mundo e viu Deus criando o mundo, fala assim: para que o mundo saiba que vocês, para que o mundo saiba que o Senhor os ama, como o Senhor me ama. Sabe o que é isso, irmãos? Vamos tentar entender essa profundidade. Jesus foi colocado, como diz o texto em Hebreus, na mais alta posição dos céus, e o nome dele está acima de todo nome. E Deus só fez isso porque ele ama Jesus Cristo, e Jesus obedeceu a sua ordem. E Jesus diz assim: para que o mundo saiba que você os ama
como o Senhor me ama. Isso é para que você saiba que Deus te ama, assim como Ele ama o seu Filho amado Jesus. Jesus Todo-Poderoso, que operou milagres, sinais e maravilhas, andou sobre as águas. Jesus que foi bom e não cometeu um pecado. Jesus que merece todo o amor de Deus por sua obediência e fidelidade. Deus ama Jesus da mesma forma que Ele me ama e ama você, que não merecemos nada disso. Agora tem como eu afirmar que o amor do meu Pai é maior do que o amor de Deus por mim? Não tem como. Tem como a gente afirmar que o amor dos pais terrenos são maiores do que o amor de Deus? Não tem como. E na conclusão, Jesus diz assim: Pai, quero que os ame, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Se Deus nos ama como Ele ama Jesus, Ele te ama antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. Estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. E para a gente encerrar, eu quero que você fique com esse trecho no coração. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. O que eu quero dizer? Por mais que o mundo pregue, por mais que o mundo comece a manchar a imagem de um bom pai dentro de você, você deve afirmar assim como Jesus afirmou: eu conheço meu Pai. Mas que às vezes as pessoas chegam, assim como chegaram para Jó, assim como chegaram para um monte de gente, como Deus permitiu isso acontecer na sua vida? Você vai falar: eu conheço o meu Pai. Você não conhece, eu conheço. Como Deus está permitindo todas essas coisas acontecer na sua vida? Eu conheço o meu Pai. E sei que meu Pai é bom. E sei que um dia eu vou estar lá, nas alturas, morando com Ele e desfrutando mais e mais da sua bondade. Esse é o nosso Pai. O Pai que Jesus nos ensina a dizer Pai Nosso. No meio de um mundo onde eles não chamavam Deus de Pai, sim de só Deus, 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 Deus. Sim de Ele. Ele ensina aquelas pessoas a chamar de Pai, Pai Nosso, chamando Deus para perto de você, dizendo que o amor que Deus teve por Ele é o mesmo amor que Ele tem por você. Por você que às vezes se acha insignificante, por você que às vezes acha que não tem valor, por você que às vezes acha que Deus não está vendo o que você está passando. O amor que Deus teve por Jesus é o mesmo que Ele tem por você. Fique de pé, em nome de Jesus. Então, quando se fala de paternidade, existe algo muito mais profundo do que você ficar habitando dentro de um quarto com um paizinho ajoelhado, chorando. Que às vezes a gente vê isso em algumas pregações, em algumas pessoas falando sobre paternidade. Paternidade é você ser abraçado, é ficar ajoelhado. Existe algo muito mais profundo que isso. Paternidade de Deus é você entender que o amor dele supera qualquer coisa que você já passou na sua vida. Paternidade de Deus é você entender que apesar de você ter um bom pai, ele é maior e melhor do que o seu pai. Paternidade é você entender que assim como Deus amou Jesus, Ele também ama você. Paternidade é você entender que Deus te resgatou desse reino das trevas e te transportou para o reino do seu Filho amado. Paternidade é você entender que estar na habitação de Deus é muito melhor do que estar dentro da casa do seu pai na terra. Estou dizendo que a gente não precisa de pai, não. Eu dou glória a Deus pela vida do meu. E você é um excelente pai para o meu filho. Assim eu espero. Nós precisamos sim. Mas isso aí a gente fala em seminário para homens. Agora falar sobre a paternidade de Deus, o amor de Deus por você, é isso que tem que estar fixado na sua mente.
Todos precisamos de pais. O mundo quer ensinar que você não precisa de um pai, mas você precisa sim de um pai, porque senão Deus não seria a figura paterna. E Deus é espírito, e Ele é essa figura paterna para nós. Então você precisa de um pai. Por muitas vezes você cresceu sem um pai, pode ter declarado: eu não preciso de um pai para viver. Você pode não precisar de uma figura masculina na sua vida, mas você precisa de Deus. Você precisa de um pai. Assim como eu falei no início, Jesus teve duas figuras paternas para Ele. E você precisa de um pai, Deus sabe disso. Ele não te abandona. Ele não é Rexona, mas Ele não te abandona. Você precisa de um pai. Coloca a mão no seu coração. Comece a procurar dentro de você alguns momentos onde você feche seus olhos e escurve sua cabeça. E comece a procurar dentro de você alguns momentos onde você negou a paternidade de Deus na sua vida. Onde você, por causa da figura do seu pai, negou a paternidade de Deus. Comece a pedir perdão a Deus nesse momento. Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe por ter negado essa figura paterna, por ter negado o Senhor diversas vezes, por ter dito que o Senhor não me ama, por não ter compreendido o seu amor. Me perdoe, Senhor, por ter se afastado da tua presença. Senhor Jesus, me perdoe por ter ficado distante de ti. Comece a pedir perdão a Deus. Comece a falar com Ele. Deus Pai, me perdoe por ter abandonado a sua casa. Porque assim como o filho pródigo, hoje nós podemos voltar à casa do Pai. E o Pai vai te receber com um banquete de braços abertos. Deus, me perdoa por ter dito que um dia eu ia te abandonar, pois eu sei que o Senhor nunca me abandonará. Pois eu sei que o Senhor me ama como Jesus, como o Senhor amou Jesus, como o Senhor ama Jesus. E o Senhor transmite esse mesmo amor para mim. Pai, perdoa os nossos erros, perdoa quem somos. Perdoa, Senhor, as vezes que negamos a sua presença, as vezes que negamos a sua unção, as vezes que negamos o seu chamado. Perdoa-nos, Senhor, e realiza os teus planos em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos, glorificando ao Senhor. Aleluia. E venho pedir a vocês que não se deixe esquecer desse amor de Deus. Por mais que você venha passar lutas, dificuldades, Deus ama você. Deus ama você. Ele não vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar.